Shalom, meus amigos. Já faz 82 anos que no calendário judaico nós nos lembramos do dia 9 de novembro como uma data dolorosa para todo o povo judeu, uma verdadeira celebração trágica de eventos que marcam um período de trevas na história da humanidade e que resultaram, como nós sabemos, no assassinato de 6 milhões de judeus e na morte de muitas outras milhões de pessoas em toda a Europa. Uma noite, há 82 anos atrás, no qual o céu foi iluminado por labaredas de fogo. E o que queimava? Queimavam rolos de Torá, queimavam sinagogas, queimavam lojas, queimavam residências de judeus. E para quem viveu isso, e nós ainda temos muitos sobreviventes, judeus alemães, que sobreviveram, né, ao pogrom de novembro, como nós chamamos, mas os alemães cunharam essa expressão Kristallnacht, que é a noite dos cristãos, porque eles queriam evidenciar o fato de que o povo judeu era um povo muito rico e que possuía cristais. Mas para aqueles judeus que guardam a memória desses acontecimentos, o som das vidraças quebrando e o céu da Alemanha tingido de fogo, como eu disse antes, pela labareda de tudo que nos pertencia, que nos foi tomado, faz parte de uma memória que jamais vai se apagar. Desde 1935, Hitler chegou ao poder em 1933, mas desde 1935 o povo judeu já vivia inúmeras formas de violência física e psicológica na Alemanha, discriminações legais, impedimentos, humilhações de toda a natureza, que já indicavam a completa impossibilidade dos judeus seguirem vivendo na Alemanha. E, felizmente, 200 mil deles conseguiram sair antes que fosse tarde demais. Mas muitos permaneceram na ilusão de que a Alemanha, sendo uma sociedade ilustrada, respeitaria os direitos dos judeus. Como eu disse antes, uma ilusão daqueles que não quiseram perceber que naquela noite, 9 de novembro de 1938, o monstro nazista revelava o seu rosto de maneira clara. Não se tratava apenas das já formas conhecidas de opressão econômica e política que criavam todo tipo de embargos, impedimentos e perda de direitos do nosso povo. O Estado alemão queria o sangue do povo judeu, sangue judeu. Tratou-se de um pogrom, e nós conhecemos bem essa expressão. Nós conhecemos bem essa expressão pelos pogroms na Ucrânia, pelos pogroms na Rússia. Nós conhecemos bem essa expressão pelos guetos na Idade Média, pelo assassinato, né, sistemático do nosso povo durante a Inquisição. E naquela noite, a juventude hitlerista e as tropas de assalto alemãs estavam nas ruas, mas não vestidas com seus uniformes brilhosos, como eles sempre faziam. Eles estavam vestidos à paisana, para fazer com que se criasse um ambiente artificial de violência contra o nosso povo, uma reação indignada do povo alemão contra os judeus, ou seja, um movimento artificial orquestrado pelos nazistas para que a turba violenta participasse, né, do assassinato de 91 judeus que morreram nessa noite, de milhares que ficaram feridos, da destruição de mais de 1.400 sinagogas e cemitérios judaicos, mais de 7.500 lojas, milhares de residências, milhares de judeus ficaram desabrigados. No dia seguinte, 30 mil judeus alemães foram enviados para campos de concentração, especialmente, eles eram ainda na Alemanha, como Dachau e Buchenwald. Desses 30 mil, 10 mil jamais sairiam, acabariam sendo assassinados lá mesmo, nesses dois campos de concentração. Nossas propriedades nos foram tomadas ou completamente vandalizadas, mas o objetivo dos nazistas não era simplesmente nos impor uma perda monetária, material. O nazismo tentou apagar a luz do mundo. Você vai dizer, e a luz do mundo é o povo judeu? Não! A
luz do mundo é a Torá. Nós apenas carregamos a luz de Hashem ao longo de milhares de anos da nossa história. E nós precisamos sempre nos lembrar disso para jamais nos esquecermos da crueldade que foi desferida, que foi cometida contra nós. Uma violência que tinha por finalidade, como eu disse antes, o objetivo era apagar a luz do mundo. E o mundo não podia se calar diante, né, de uma demonstração tão inequívoca de antissemitismo. Mas, infelizmente, nada foi feito. A inércia tomou lugar das nações que viraram as costas, deixando os judeus à sorte, a sua própria sorte, dentro da Alemanha, enquanto o nosso direito de existir nos era tirado. Muito poucos judeus alemães, efetivamente, que permaneceram na Alemanha depois do Kristallnacht, sobreviveram. Todo ser humano deve ter uma posição a respeito daqueles acontecimentos. E eu não me refiro apenas ao dia 9 de novembro de 1938, eu me refiro em relação ao nazismo. Quando nós dizemos, e dizemos isso tantas vezes, que não podemos esquecer jamais e que é preciso agir, é porque os nazistas foram derrotados, mas o nazismo não morreu, o nazismo não foi derrotado, e a Noite dos Cristais foi apenas o desfecho daquela que seria a primeira fase de perseguição nazista contra o povo judeu. Em Mein Kampf, a obra, né, angular do ditador nazista, estava lá dito com todas as letras que toda violência deveria ser desferida contra o povo judeu, assim como nós temos hoje. Em outros documentos que circulam pelo mundo, a clara e inequívoca intenção violenta de impedir o povo judeu de continuar existindo, porque o antissemitismo hoje se expressa através da negação do direito de Israel existir, de Israel garantir e preservar a sua soberania. E ao chegar ao poder em 1933, Hitler colocou apenas em marcha as forças para poder realizar aquilo que ele escreveu ainda no cárcere. E das leis de Nuremberg, que impediram nossas crianças de estudar nas escolas alemãs, né, de estar nas universidades ou de ocupar funções públicas até a solução final, o espaço de tempo foi muito curto, foi tudo muito rápido. E o mundo, como eu disse antes, assistiu inerte à perseguição dos judeus, que começa na Alemanha, mas que com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial vai se estender por toda a Europa. A Alemanha, quando anexa a Áustria, traz para dentro, né, do seu poder mais 200 mil judeus que viviam na Áustria. Portanto, Hitler queria que tudo fosse muito rápido e ninguém se importou com a sorte dos judeus. E foi por isso que o Kristallnacht foi, vamos dizer assim, a experiência que os nazistas precisavam para poder determinar qual seria o curso dos acontecimentos. Os que tinham a possibilidade de fugir de Hitler, como foi o caso do meu avô, né, Hugo Bayer, que veio para o Brasil, né, ainda antes do ano de 1938, conseguiu refazer a sua família e assim o nosso povo sobreviveu. Mas dentro da Alemanha, aqueles que tinham o poder para conter o nazismo, para conter Hitler, não o fizeram, optaram por se calar. E não há nada mais grave do que o silêncio, a omissão, porque nós sabemos sempre qual é o resultado. Porque o que se queimou em 9 de novembro de 1938 não foram apenas rolos de Torá ou sinagogas. O que se queimou foi a vida de mais de 60 milhões de pessoas que acabariam morrendo durante a Segunda Guerra Mundial. Os judeus foram apenas as primeiras vítimas do nazismo, mas toda a humanidade
perdeu pelo fato de, naquele momento da história, as pessoas não terem tido, as pessoas, os governos, as instituições não terem tido a coragem de se posicionar firmemente denunciando o nazismo, como aconteceu agora no Brasil com a atual governadora de Santa Catarina, que preferiu manter-se isenta, omissa, quase como uma forma de negação do Holocausto. Isso nós não podemos aceitar, porque o primeiro passo para que esses eventos tenham lugar no mundo novamente é a tentativa de revisionismo histórico, é a tentativa de negação daqueles eventos. E existem milhares de obras, textos, sites, grupos que promovem a negação do Holocausto. Para todos vocês que me ouvem, que acompanham Pérolas da Sabedoria Judaica, não existe a possibilidade de se manter em cima do muro, por assim dizer. Aqui só existe um caminho, é a confrontação direta contra qualquer forma de manifestação política do nazismo, meus amigos. E essa é a única forma de honrar a memória dos 6 milhões de judeus mortos, porque do contrário, nós estaríamos assassinando eles novamente. Porque o nazismo foi derrotado na Alemanha, mas não foi derrotado como ideologia política. O nosso dever, Israel ainda vive em quase 50 mil sobreviventes da Shoah, e eles são a memória viva daqueles acontecimentos. A nossa responsabilidade é com eles, foi com os que morreram, e sobretudo a nossa responsabilidade é com o futuro da humanidade, meus amigos. Se você me ouviu, se você está aí do outro lado do telefone celular, do seu computador, acenda uma vela, faça uma prece para lembrar dos mortos, mas que essa luz que nasce desse ato sirva também para inspirar você a não se esquecer jamais. Vai.